Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Depois dele não houve qualquer apóstolo que fosse ordenado a não ser Paulo e Barnabé, o que foi de maneira seguinte. Havia na igreja certos mestres, como Barnabé, Simeão, Elúcio e Manchém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saul. Quando estes estavam ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saul, para a obra para a qual os chamei. E depois deles jejuarem e orarem e posto suas mãos sobre eles, despediram-nos. Pelo que fica manifesto que, embora fossem chamados pelo Espírito Santo, esse chamamento lhes foi declarado, e sua missão foi autorizada pela Igreja. E que esse seu chamamento foi para o apostolado é evidente pelo fato de a ambos se chamar apóstolos. E que foi em virtude desse ato da Igreja que eles se tornaram apóstolos é claramente declarado por São Paulo, pelo fato de ter usado a palavra que o Espírito Santo usou em seu chamamento, pois ele se definia como um apóstolo separado para o Evangelho de Deus, aludindo às palavras do Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saul, etc. Mas como a missão de um apóstolo era ser testemunha da ressurreição de Cristo, poderia aqui perguntar-se: como é que São Paulo, que não havia convivido com o nosso Salvador antes de sua paixão, podia saber que ele ressuscitara? Ao que facilmente se responde que nosso Salvador lhe apareceu no caminho de Damasco, descendo do céu após a ascensão, e escolheu-o como expoente para levar o seu nome aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel. Consequentemente, ele era uma testemunha competente de sua ressurreição. Quanto a Barnabé, era discípulo antes da paixão. É, portanto, evidente que Paulo e Barnabé eram apóstolos e foram escolhidos e autorizados não apenas pelos primeiros apóstolos, mas também pela Igreja, tal como Matias foi escolhido e autorizado pela Igreja de Jerusalém. Bispo, palavra formada em nossa língua a partir do grego episcopos, significa um inspetor ou superintendente de qualquer empreendimento, e particularmente um pastor. E depois, por metáfora, foi tomada não apenas entre os judeus, que originalmente eram pastores, mas também entre os pagãos, no sentido da função de um rei ou qualquer outro dirigente ou guia do povo, quer governe pelas leis ou pela doutrina. Assim, os apóstolos foram os primeiros bispos cristãos, instituídos pelo próprio Cristo, e neste sentido o apostolado de Judas é chamado seu bispado. E posteriormente, quando as igrejas cristãs nomearam anciãos encarregados de guiar o rebanho de Cristo com sua doutrina, esses anciãos foram também chamados bispos. Timóteo era um ancião, mas também era um bispo, e neste tempo os bispos contentavam-se com o título de anciãos. E o próprio São João, o apóstolo amado do Senhor, começa a sua segunda epístola com as palavras do ancião para a senhora eleita, pelo que fica evidente que bispo, pastor, ancião, doutor, quer dizer, mestre, eram apenas nomes diversos da mesma função no tempo dos apóstolos. Porque nesse tempo não havia governo por coerção, mas apenas por doutrina e persuasão. O reino de Deus ainda estava para vir, num novo mundo, de modo que não podia haver em qualquer igreja uma autoridade capaz de obrigar, antes de o Estado haver abraçado a fé cristã, e assim não podia haver diversidade de autoridade, embora houvesse diversidade de funções. Se inscreva no meu canal para ouvir a continuação desse capítulo. Até mais!